é esse aí, o exercício 3.13, deixa eu confirmar aqui, tá 3.13.13 da página 101. Deixa eu só confirmar se está certa a numeração. Isso, 101 e 102, né? Ele começa na 101 e termina na 102. Beleza. Bom, então vamos à leitura do enunciado e o entendimento do que está acontecendo neste exercício aí. Então ele diz aí, a figura ilustra duas engrenagens com eixos fixos e engrenadas entre si. A engrenagem A possui massa de 40 kg e raio 0,48 metros. É acionada por um binário, ou seja, por um momento de acionamento de 24 Nm. Já explico o que é esse binário. A engrenagem B possui uma massa de 20 kg e raio de 0,36 metros. Aí ele fala para você adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aí ele pede a aceleração angular da engrenagem A e a aceleração angular da engrenagem B. Bem, bom, então vamos entender aqui o seguinte, pessoal. Esse tipo de mecanismo já foi estudado por nós no semestre passado, na disciplina cinemática dos sólidos, né? Então você lembra lá dos conceitos envolvidos do ponto de vista cinemático que vão ser fundamentais para este exercício, ok? Mas aqui o enfoque é outro. A gente só estudava basicamente as grandezas cinemáticas que envolviam os sólidos girantes, no caso, as engrenagens. Agora, nós vamos estudar o mecanismo de transmissão de torque, ou seja, a transmissão de momento de uma engrenagem para outra engrenagem. Então, nós vamos entender o mecanismo dinâmico, né? Não só o cinemático, que foi o que a gente viu no semestre passado. Ok? Bom, então vamos entender o seguinte, essas duas engrenagens estão engrenadas entre si. Essa engrenagem A é a engrenagem motora do sistema. Nela é aplicado o momento de acionamento de 24 Nm. Beleza? O que é esse momento de acionamento? É o momento que faz a engrenagem girar. Quem que gira essa engrenagem? Bom, motor elétrico, uma alavanca, sei lá, um eixo que esteja acoplado a alguma outra coisa. O fato é, esse momento de acionamento é aplicado nessa engrenagem A aí de 24 Nm, o valor do momento, certo? Então, binário é um sinônimo, vamos dizer assim, de momento. Binário, torque, momento, é tudo a mesma coisa, ok? Bom, e aí você enxerga que existe uma transmissão de movimento entre a engrenagem A e a engrenagem B, certo? Vamos enxergar isso melhor aqui no próximo slide. Então aqui nós vamos colocar o diagrama de forças deste sistema. Então preste muita atenção aqui agora nesse ponto, ok? Então veja, pessoal, o que está acontecendo com a engrenagem A? A engrenagem A, ela gira no sentido horário por ação desse momento de acionamento aqui. Então, uma coisa que eu já posso desenhar a aceleração angular da engrenagem A. Então, vou colocar aqui, ó, alfa A, no sentido horário, certo? Por quê? Porque o momento de acionamento vai fazer essa engrenagem acelerar no sentido horário. Concordo? Beleza. E a engrenagem B? A engrenagem B, pelo engrenamento, você lembra disso no semestre passado? Pelo engrenamento, ela gira no sentido contrário. Se ela gira no sentido contrário, ela acelera também no sentido contrário. Ou seja, a engrenagem B vai ter uma aceleração aqui no sentido anti-horário. Então, esse daqui é o alfa B. Tranquilo? Beleza. Ótimo. Agora, atenção. O que mais a gente precisa entender aqui? Existe um mecanismo de transmissão de torque de uma engrenagem para outra. Ou seja, uma engrenagem
A uma engrenagem, que no caso a engrenagem A, é aplicado um torque, e esse torque é transmitido para a engrenagem B através do ponto de engrenamento. Então, agora, muita atenção aqui na dedução da força tangencial entre as engrenagens A e B. Então, observe. Existe um ponto de contato, certo? Entre as engrenagens A e B, e esse ponto de contato é justamente esse aqui, ó. Né? Então, esse aqui é o ponto de contato entre as engrenagens A e B. Beleza. Nesse ponto de contato, que a gente chama de ponto de engrenamento, haverá o aparecimento de duas forças tangenciais, no esquema de ação e reação. Então, como você faz para deduzir essas forças tangenciais? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Imagine que eu conseguisse desacoplar, desengrenar uma engrenagem da outra. Então, imagine que a engrenagem A estivesse girando sozinha, ok? Então, a engrenagem A está girando sozinha no sentido anti-horário. Bom, se ela gira sozinha, significa que ela tem mais facilidade de girar, certo? Então, estou usando alguns termos simples aqui para vocês já vão entender onde eu quero chegar. Se a engrenagem A girasse sozinha, ela teria, vamos dizer assim, mais facilidade de girar, concordam? Mas, na hora que eu engreno a engrenagem B na engrenagem A, o que vai acontecer? É como se a engrenagem A tivesse que carregar junto com ela a engrenagem B. Ou seja, quando eu acoplo, quando eu engreno a engrenagem B na engrenagem a engrenagem A gira mais, entre aspas, pesado. Então, ela gira com mais dificuldade. Afinal, agora ela tem que levar a engrenagem B junto. Beleza? Ok. O que causa esse carregamento mecânico da engrenagem A? O que causa esse carregamento mecânico da engrenagem A é justamente o momento gerado por esta força aqui, ó. Atenção. Vai existir aqui uma força tangencial, aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Força F tangencial, ok? Beleza. E essa força tangencial, ela tem direção tangente à trajetória circular descrita pelo ponto, certo? Por isso, a direção é vertical, porque o ponto de contato está ali, a direção tangente é a direção vertical. E este sentido mostra para você o quê? Então, agora, muita atenção. Essa força tangencial aqui é a força tangencial que age na engrenagem A. Existirá o par dela, ou seja, a reação dela também na engrenagem B. Já chegamos lá. Então, olhando essa força aqui, por que ela aponta para cima e não para baixo? Então, agora é o ponto, né? Você quer saber por que desse sentido aqui. Por que ela aponta para cima e não para baixo? Porque essa força é a responsável por gerar o carregamento mecânico dessa engrenagem, ou seja, aquele giro mais dificultado, na forma do quê? O que causa esse giro mais dificultado? Um momento, ó, contrário ao momento de giro desta engrenagem A. Então, veja, a força é para cima porque o momento é um momento resistente ao giro, ou seja, é um momento que causa carregamento na engrenagem, ou seja, faz a engrenagem girar com mais dificuldade. Então, essa força só pode apontar para cima. Por quê? Porque se ela apontasse para baixo, o que esse momento faria? Ele não iria gerar, imagina que a força apontasse para baixo aqui. Essa força não iria gerar um momento que dificulta o giro. Ela iria gerar um momento que aumenta ainda a facilidade de giro, né? Porque está no sentido do giro, concorda? No mesmo sentido do momento de acionamento. Então, atenção. Essa força tangencial que eu desenhei aqui, ela age em quem? Ela age na engrenagem A.
Vou colocar aqui, ó, força tangencial A. Ok? Beleza. Mas, pela lei da ação e reação, essa força também age na engrenagem B. E ela, inclusive, é a causadora do movimento da engrenagem B do jeito que aí está. Então, veja, vamos desenhar a força tangencial que age na engrenagem B. A força tangencial que age na engrenagem B vai ser essa aqui. Qual é a intensidade dela? A mesma direção, observe a direção vertical, e sentidos contrários. Uma ponta para cima, outra ponta para baixo. Tá aí. Então, essa é a força tangencial que age na engrenagem B. Então, agora, só a engrenagem B, pessoal. Olhando só a engrenagem B. Não tem como ser diferente disso. Porque se essa força tangencial não apontasse para baixo, gerando um momento no sentido anti-horário, como é que essa engrenagem iria acelerar no sentido anti-horário? Veja a simplicidade no pensamento. Certo? Então, ó, faça assim. Faça uma borracha mental aqui nesse desenho. Então, imagina que isso aqui não existe. Ó, isso aqui tudo não existe. O que existe para você é isso aqui, ó. Pronto, é a engrenagem B e tal. Como que eu faço para essa engrenagem B acelerar no sentido anti-horário? Vai ter que ter essa força aqui, né? Essa força só pode ser para baixo, porque essa força é que vai gerar o momento no sentido anti-horário, capaz de acelerar essa engrenagem no sentido anti-horário. Pronto. Acabou, pessoal. É só isso que existe nesse exercício. Vamos limpar essa bagunça que eu fiz aqui. Pronto, agora ficou melhor, né? Ok? Essas são as forças. E acabou, só isso. Então, veja, o mecanismo de transmissão de torque se dá justamente por esse par de forças que você está vendo aí. Que par de forças? Uma força que age na engrenagem motora e a sua respectiva reação que age na engrenagem movida, que é a engrenagem B. Essa força aqui, qual é vamos dizer assim, a consequência física dela? O que ela causa no sistema? Essa força gera um momento que faz que gera, né, o carregamento mecânico da engrenagem A. Por isso que quando a engrenagem A gira sozinha, ela gira com uma facilidade. Quando ela gira engrenada com a engrenagem B, ela gira mais pesado. Por que ela gira mais pesado? Porque agora ela tem que carregar junto à engrenagem B. Agora, de uma explicação de uma maneira mais física. O que gera o carregamento mecânico da engrenagem A? O momento gerado por essa força aqui, que é um momento no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao sentido de giro da engrenagem. Beleza. Agora, repito, a toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Essa ponta para cima, essa ponta para baixo. Ok? Lei da ação e reação. Vocês já aprenderam isso faz tempo. Então, aqui aparece uma outra força tangencial que tem o mesmo valor dessa aqui. Ok? Eu só coloquei entre parênteses A e entre parênteses B para indicar onde que cada uma está agindo. Tá? Beleza. Qual é o efeito dessa força? Essa força é a responsável por gerar um momento na engrenagem B que faz com que a engrenagem B gire no sentido anti-horário. Pronto. Sem essa força, não haveria momento de giro. Aí. Pessoal, está encerrado. Esse é o diagrama de forças. Agora o resto é equacionar. Agora, uma coisa, eu já falei isso para vocês, pessoal. Você não pode ficar se iludindo e falar assim, eu sei fazer as contas. Tá legal, você sabe fazer as contas. Mas quem faz as contas é a calculadora, concorda, pessoal? Né? Pois é.
Você não pode ficar se iludindo que se você sabe fazer as contas, você entendeu o exercício. Né? O cerne deste exercício, o coração deste exercício está aqui, pessoal. Pronto. Isso aqui é o coração desse exercício. Esse é o conceito fundamental dentro desse exercício. Sem isso aqui, não adianta você falar, eu entendi o exercício, mas não entendi isso daí. Então, você não entendeu nada. Ok? Esse é o mecanismo dinâmico que é capaz de transmitir torque de uma engrenagem para outra. Pronto. Isso aqui, pessoal, é usado em infinitas situações na engenharia, certo? Lá no câmbio do seu carro tem um negócio desse tipo, certo? Num sistema de redução tem um negócio desse tipo. Já falei disso no semestre passado, né? Aí dentro do seu reloginho analógico tem um monte de engrenagens lá e tem um sistema de transmissão desse tipo aqui também, certo? Até o semestre passado a gente tinha isso aqui, só Davi, só um minutinho só, deixa eu só dar um print aqui nessa tela, e aí eu já volto lá no enunciado, só um minuto. Tá aí, ó. Esse é o enunciado. Beleza. Resolvidos dessa forma. Você lê o enunciado, coloca as forças, isso é muito importante. E aí você vai equacionar. Se você começar a equacionar sem desenhar as forças, a pergunta é, você está equacionando o quê? Não tem o que equacionar, certo? Se você não desenha as forças, não tem o que equacionar. Então, não pule essa etapa, beleza? Ótimo. Então, vamos para a outra câmera. Deixa eu preparar aqui outra câmera. Ok. Maravilha. Então, vamos lá. Tinha recarregado as canetas aqui. Vamos ver se já desceu a tinta. Deixa eu pegar papel. E a gente já começa. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui? Nós temos dois sólidos a serem estudados, certo? Quais são os dois sólidos a serem estudados? A engrenagem A e a engrenagem B. Então, eu vou começar. Que diz o quê? Que diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa da engrenagem A vai ser igual ao momento de inércia da engrenagem A vezes a aceleração angular da engrenagem A. Pronto. Esse é o teorema do momento angular aplicado. Beleza? Ótimo. Então, agora, olhe somente a engrenagem A. Só o que está agindo na engrenagem A. Ou seja, só isso aqui. Só isso que eu circulei. Quais são os momentos atuantes na engrenagem A? E aí vamos já aproveitar aqui e lembrar da nossa referência vetorial. Y para cima, X para a direita, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Beleza. Os momentos atuantes na engrenagem A são o momento de acionamento, que já é momento, então você não vai multiplicar por braço nenhum, já é o cálculo do momento. Quanto vale esse momento? Está dado aqui no enunciado, 24 Nm. Beleza, depois a gente vai substituir isso. Atenção ao sinal deste momento, pessoal. Esse momento atua em que sentido? Esse momento atua no sentido horário.
Se ele atua no sentido horário, esse momento é, esse momento é negativo, certo? Aí. Então, esse momento de acionamento é um momento negativo, porque ele age no sentido horário. Beleza? Então, esse sinal é do momento. É só olhar o sentido de giro do momento. O momento age no sentido horário. Sentido horário para nós é negativo, porque está contrário à nossa orientação. Como sempre foi. Ok? Beleza. Pronto. Esse é o momento de acionamento. Legal. Que mais que atua aqui de momento nesse sistema? Nesse sistema, a gente tem também o momento de acionamento, desculpa, o momento de resistência gerado pela força tangencial, né? A gente já falou. Então, como que a gente vai calcular o momento dessa força? Vai ser a força, que eu vou chamar aqui de Ft, ou seja, força tangencial, vezes o seu braço. Quanto vale o braço da força tangencial A, essa aqui, em relação ao centro de massa da engrenagem A, que está bem no meio dela aqui. Vamos desenhar isso. Aqui. Então, aqui eu tenho a linha de ação da força tangencial A e a menor distância entre a linha de ação da força tangencial A. Né? Então, aqui eu tenho o centro de massa de A, certo? Esse segmento aqui vai ser o braço, né? Então, vou colocar aqui braço DF tangencial A. Aí. Quanto vale esse braço? O raio, né? É o raio da engrenagem A. Pronto. Então, força vezes o seu respectivo braço. E aí, qual é o sentido de ação do momento gerado por essa força tangencial? É o sentido anti-horário, logo, esse momento tem um sinal positivo. Aí. Pronto. O momento gerado pela força tangencial é positivo. Isso vai ser igual ao momento de inércia da engrenagem A, que eu já vou explicar aqui, vezes a aceleração angular da engrenagem A, que aponta em que sentido, pessoal? A aceleração angular da engrenagem A aponta no sentido horário. Logo, o sinal desta aceleração angular é negativo. Não esqueça de dar sinal também à aceleração angular. Simples desse jeito. Olhou para a aceleração angular, age no sentido horário, contrário à nossa referência, sinal negativo. Pronto. Ok? Aí. O Ivan perguntou, professor, se tivéssemos outra engrenagem C, iria haver outra força tangencial com o mesmo valor? Depende, Ivan. Se fosse do mesmo tamanho que essa engrenagem B aqui, imagina que você tivesse uma outra engrenagem aqui assim, né? Aí sim teríamos a mesma força tangencial. Tá? Agora, se é uma engrenagem de tamanho diferente, de diâmetro diferente, de massa diferente, a força tangencial já não seria a mesma. Beleza? Ah, e se fosse do lado da engrenagem B aqui, igual, então, mas aí teria uma outra força tangencial entre as duas aqui, que aí já não seria igual a essa daqui, não. Aí seria outra força tangencial. Tá? Beleza. Ok. Então, já demos save aqui. Deixa eu só voltar à condição original. Pronto, beleza. Tá aí. Momento de inércia dessa engrenagem A, pessoal. Então, agora a gente precisa parar aqui e voltar um pouquinho na aula passada, tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui, né? Não vai ter jeito. Será que dá para fazer um print screen aqui? Espera aí. Print screen, deixa eu ver se deu aqui. Se não der, ferrou. Espera aí. Um minutinho, porque eu vou ter que mudar o
o slide aqui. Aguenta aí que a gente já volta. Já. Pronto, deu certo, beleza. Ok, então dá para fazer isso. Então, vou copiar isso aqui, vou colar no slide para depois a gente ter lá. Ok. Aqui, beleza. Ok, pronto. Legal. Então, deixa eu abrir o slide da aula passada. Aqui. Pronto. Então, na aula passada, a gente tinha falado das três possibilidades com relação ao momento de inércia, né? Então, veja. Quando eu mostrei para vocês essa figura aqui, ó, deixa eu compartilhar. Pronto, tá lá. Quando eu mostrei para vocês essa figura aqui, o que eu expliquei, né? Eu expliquei que as três possibilidades são: primeira, o enunciado te dá o momento de inércia do sólido. Ponto. A mais simples. Não é o caso desse exercício que nós estamos resolvendo. Se você olhar o enunciado lá, ele não dá o momento de inércia nem da engrenagem A, nem da engrenagem B. A segunda opção é ele dar o raio de giração, que a gente já comentou no ano passado o que é. E a terceira opção é você identificar que o sólido que você está estudando tem um formato similar a um dos formatos desse gabarito de momentos de inércia. Por exemplo, essa haste delgada, uma placa retangular, um paralelepípedo, um disco, um cilindro e assim vai. Né? Bom, então fica claro que aquela engrenagem que nós estamos estudando tem um formato discal, ela tem um formato de um disco, ela tem uma espessura, né? Se você olhar essa engrenagem de lado, ela tem uma espessura constante, certo? Ela não tem espessuras diferentes, por exemplo, quando você tem dois diâmetros usinados numa mesma engrenagem no mesmo centro, ok? Então, aquela engrenagem pode ser considerada um disco, né, um corpo de formato discal, e aí você enxerga que o eixo de rotação dela está ajustado aqui a esse eixo X, concorda? Aí, ó. Então, esse eixo X aqui é o eixo por onde as engrenagens giram. Ah, então, imagina que tem um eixo lá espetado na tela do seu computador, certo? Saindo e furando o seu olho, ok? E aí você enxerga a engrenagem girando aqui no sentido que for. Bom, isso significa o quê? Isso significa que você vai calcular o momento de inércia em relação ao eixo X. De que forma? Vamos lá. Vai ser a massa da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A ao quadrado dividido por 2. Pronto. Então, esse é o momento de inércia de um corpo de formato discal. No caso, a engrenagem é. Está claro, pessoal? Dúvidas? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui, porque falar sem parar não é fácil. Bom, ok. Então voltando aqui. Opa. Aqui. Sai daí. Aqui. Pronto. Beleza. Voltando no nosso desenho aqui, então, nós temos lá menos o momento de acionamento, que age no sentido horário, força tangencial vezes o raio A, que é o braço, sentido anti-horário, momento positivo, é igual ao momento de inércia, massa do sólido vezes o raio ao quadrado dividido por 2, vezes a aceleração angular A, que aparece negativa aqui, porque a aceleração angular é no sentido horário. Então, atenção, pessoal. Neste equacionamento, você dá sinal para os momentos e para a aceleração angular. Não esqueça de dar sinal para a aceleração angular também.
Cuidado. Beleza, está feito o equacionamento da engrenagem A. Vou deixar ele parado aqui, vamos para o equacionamento agora da engrenagem B. Vamos lá. A engrenagem B também é um sólido girante, ou seja, a ela eu vou aplicar também o teorema do momento angular, que diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa da engrenagem B vai ser igual ao momento de inércia da engrenagem B vezes a aceleração angular da engrenagem B. Beleza. Bom, então agora o que você vai olhar? Você vai olhar para o desenho e vai falar assim, eu quero só, trocar a cor aqui, ó, eu quero só isso aqui, ó, é isso que eu quero olhar. Isso aqui já é, isso aqui age na engrenagem A, eu não quero isso daí. Já estudei na engrenagem A. Agora eu estou estudando a engrenagem B, então eu vou considerar aquilo que age na engrenagem B. Beleza? Então, ótimo. Observado isso, vamos lá. Qual é o único momento atuante na engrenagem B? O único momento atuante na engrenagem B é o momento gerado por essa força tangencial aqui. Só. Então, vai ser a força tangencial, Ft, vezes o braço dessa força. Vamos lá. Só que agora o braço é calculado em relação ao centro de massa da engrenagem B, certo? Aqui você calculou o braço em relação ao centro de massa da engrenagem A, porque você estava equacionando a engrenagem A. Agora aqui, você vai... nem colocar esse sinal positivo, mas só coloco para enfatizar, tá? E o momento de inércia da engrenagem B? Do mesmo jeito que a gente calculou o momento de inércia da engrenagem A, a gente vai usar o mesmo cálculo. Afinal, a engrenagem B também é um corpo de formato discal, ou seja, formato de um disco. Então, vai ser a massa da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B ao quadrado dividido por 2. E está encerrado o equacionamento do ponto de vista dinâmico. Ok? O Douglas perguntou, na engrenagem A tem um momento A e B não tem momento porque A é quem gera o movimento. Fiquei com essa dúvida. Esse momento aqui atuante na engrenagem A, Douglas, esse aqui é o momento de acionamento da engrenagem. Ou seja, é o momento que o motor elétrico, que a alavanca ou alguma coisa que aciona o sistema aplica na engrenagem A. Ok? Por isso que aparece só na engrenagem A. A engrenagem A é a engrenagem motora do sistema e a engrenagem B é a engrenagem movida do sistema. Tá claro? Beleza. Pronto. Então, atenção. Beleza, ótimo.
Do ponto de vista dinâmico, pessoal, acabou o exercício. Não tem mais o que equacionar. Vamos lá. Então, aqui, você olha para essa equação e fala, beleza, essa equação aqui é o teorema do momento angular aplicado à engrenagem A. Essa daqui é a equação do teorema do momento angular aplicado à engrenagem B e acabou. Do ponto de vista dinâmico, já era. Encerramos o exercício. Agora vamos lá, a tradicional contagem de incógnitas para a gente ver o tamanho da bucha. Né? Para que a gente conta incógnitas? Para ver se a gente consegue resolver o sistema. Porque possivelmente estejam faltando equações. Vamos lá. Momento de acionamento. Temos, foi dado no enunciado. Força tangencial. Não sabemos quanto vale essa força tangencial aqui. Então, atenção, uma incógnita. Vai contando aí. Raio da engrenagem A temos, massa da engrenagem A temos, raio da engrenagem A temos. Aceleração angular da engrenagem A tem? Não. Duas incógnitas até agora, então. Vamos para essa equação aqui agora. Força tangencial é a mesma, já tínhamos contado aqui, então continuamos com duas incógnitas. Raio de B ok, massa de B ok, raio de B ok. Aceleração angular de B, temos? Não. 3 incógnitas, pessoal. Então, nós temos 3 incógnitas e quantas equações? 2 equações. Ou seja, não dá para resolver isso aqui do jeito que está. Então, está faltando uma equação. A equação, vamos dizer assim, milagrosa, que vai resolver esse exercício. De um conceito que você estudou lá no semestre passado, pessoal, a cinemática dos sólidos. Ou seja, a equação que resolve este exercício, né, que resolve esse problema aqui de 3 incógnitas, é uma equação que vem da cinemática, pessoal. Então, repito, aqui não dá para você esquecer da cinemática. Na translação você nem lembrava que a cinemática existia praticamente, mas aqui não dá. Aqui você tem que saber os conceitos cinemáticos relacionados à rotação em torno de eixo fixo, senão não sai nada. Nada, pessoal. Então vamos ao conceito. Vamos lá. Você vai lembrar esse conceito na hora que eu espero que você lembre, né? Na hora que eu explicar aqui. Então, veja, no ponto de engrenamento, vamos lá, no ponto de engrenamento, o que nós temos uma engrenagem em relação à outra? Eu vou dizer que no ponto de engrenamento, as velocidades dos pontos de contato têm que ser iguais. Lembram disso que a gente falou no semestre passado? No ponto de engrenamento entre uma engrenagem e outra, como não existe a possibilidade de escorregar, de um sólido escorregar em relação ao outro, porque o engrenamento é perfeito, as velocidades dos pontos de contato são iguais. Então, tudo parte deste conceito cinemático fundamental. Atenção, um conceito extremamente simples, mas que se você não tiver, o exercício não sai de onde parou. Então, atenção. Ela fala, mas é muito fácil. Sim, é fácil. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, os exercícios se resolvem ou não se resolvem devido aos mínimos conceitos. Certo? Então, sempre lembre disso. Mínimos conceitos são aquilo que são a chave, vamos dizer assim, para você conseguir resolver o exercício ou não. Se você não tiver esse mínimo conceito aqui, simplesmente você olha essas duas equações e fala, tá, e aí? O que eu faço com isso? Vocês estão entendendo a importância dos conceitos aqui? Certo? Então, isso é muito importante que você tenha isso em mente. Beleza, esse é o conceito cinemático fundamental. Tá, agora vamos desenvolver isso aqui. Se eu pegar isso daqui e derivar, o que acontece? Pega a velocidade de um ponto e deriva em relação ao tempo. Eu vou ter a aceleração tangencial desse ponto. Né? Não esquece
que num ponto girante a gente tem duas parcelas de aceleração, a tangencial e a normal. Falamos disso no semestre passado. Então, quando eu derivo o vetor, a velocidade do ponto periférico da engrenagem A em relação ao tempo, eu tenho a aceleração tangencial desse ponto. Quando eu derivo a velocidade de um ponto periférico da engrenagem B em relação ao tempo, eu encontro a aceleração tangencial deste ponto. Tá aí. E agora chegamos à equação que resolve o exercício. Como que eu calculo a aceleração tangencial de um ponto periférico da engrenagem A? Vai ser o alfa da engrenagem A vezes o raio da engrenagem A. Certo? A aceleração tangencial é alfa vezes o raio. E a aceleração tangencial da engrenagem B vai ser o alfa da engrenagem B vezes o raio da engrenagem B. E aqui está a equação que você precisar. A terceira equação que resolve este exercício. Nossa, professor, mas isso é muito fácil. Bom, depois que eu mostrei para você é fácil. Agora, esse conceito aqui é muito simples. Só que é aquela coisa, é a chave, é a diferença entre você resolver o exercício e não resolver. Resolvem ou não se resolvem devido aos mínimos conceitos. Um conceito desse aqui é fundamental. Se não tiver, não sai. Não tem o que fazer. Pronto, pessoal. 3 equações, 3 incógnitas. Então agora acabou. Né? Agora é só substituir tudo e resolver. Beleza? Dúvidas? Ótimo. Então, bora lá. Vamos começar essa equação aqui. Vamos sair substituindo tudo aqui. Ó. Vamos lá. Voltando no enunciado, o que eu tenho lá? Alfa A vezes o raio da engrenagem A, quanto que é? 0,48, vai ser igual ao alfa B, vezes o raio da engrenagem B, que é 0,36. Pronto. Aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a aceleração angular de B em função da aceleração angular de A. Vai ficar assim, ó, alfa B é igual a alfa A vezes 0,48. E esse 0,36 eu passei dividindo aqui, ó. Pronto. Aí. Daqui eu tiro a seguinte equação. O alfa B vale 0,48 dividido... Oh, caramba. Com mau contato a tecla aqui da vírgula. Uma tecla com vírgula, de vírgula com mau contato quase não faz diferença, né? Quase a gente não usa. É bem essa tecla aqui. Pronto. Então, o alfa B vai ser 1,33 vezes o alfa A. Pronto. Aí. Então, eu acabei de achar aqui uma relação em a aceleração angular de A. Então, calculei a aceleração angular de B em função da aceleração angular de A. Deixa essa equação aí. Vamos lá. Voltando aqui, nessa equação, vamos começar pela engrenagem, vai. Na verdade, tanto faz, mas vamos lá. Aqui, voltando nessa equação aqui, vamos fazer a substituição de valores lá. Então, menos o momento de acionamento. O momento de acionamento está aqui, ó, 24 Nm, foi dado no enunciado, mais força tangencial, não sei quanto vale, vezes o raio A, 0,48, vai ser igual à massa da engrenagem A, que é 40, vezes o raio da engrenagem A, que é 0,48 ao quadrado, dividido por 2, vezes o alfa A, e esse sinal de menos, joguei na frente aqui. Pronto. Aí. Então, esse sinal de menos veio aqui na frente. Então, vamos resolver isso aqui. Vai ficar assim, menos 24 mais FT vezes 0,48
vai ser igual. Vamos fazer o cálculo dessa fração aqui. 40,48 ao quadrado, multiplica, divide por 2. 4,6 alfa A menos 4,6 alfa A. Pronto. Beleza. Chegamos nessa equação aí, né? Então, eu tenho a força tangencial em função da aceleração do ar da engrenagem A. Beleza? Ok, vamos deixar essa equação parada aqui um pouquinho. E agora vamos para a engrenagem B. Vamos lá. Aqui na engrenagem B, o que eu tenho? Eu tenho a força tangencial vezes o raio de B, né, e aí vai. Então fica assim, que a força tangencial, que é incógnita, não sabemos quanto vale, vezes o raio de B, 0,36, cometi uma rasura aqui, tá? É vezes aqui, 0,36, pronto. Vai ser igual a massa de B, 20, vezes o raio de B, 0,36, ao quadrado, dividido por 2, vezes alfa B. Pronto. Aí. Ótimo. Então, a força tangencial vezes 0,36 vai ser igual a quanto? 20 vezes 0,36 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui sai que a força tangencial vale 1,3,36 divide 36,1 alfa B. Pronto. Essa é a força tangencial. Em função da aceleração do ar da engrenagem B. Beleza? Então, vou pegar isso daqui e vou substituir aqui, ó. Não é 36,1, é 3,61, cabeção. Desculpa aqui, pessoal. Acho que alguém tinha me avisado no chat. 3,61 vezes o alfa B. Quanto que é o alfa B? 1,33 alfa A. Vezes 1, eu substituí o alfa B. De onde veio isso? Daqui se multiplica. 4,8 alfa A. Pronto. Então, acabei de achar uma relação entre a força tangencial e a aceleração
vale 4,8 vezes alfa A. Beleza. E agora? Agora, olha aqui. Eu tenho a força tangencial aqui nessa equação e aqui a aceleração angular de A. Se eu substituir a força tangencial por 4,8 alfa A aqui, pronto, eu calculo alto. Então, agora ficou fácil, né? Minha conexão está instável, está dizendo aqui. Vamos ver, voltou. Ok. Ok. Eu tinha dado um aviso de conexão instável, acho que voltou. Legal. Então vamos lá. Menos 24 mais a força tangencial. Quanto vale a força tangencial? 4,8 alfa A vezes 0,48. Então, ó, atenção. O que eu fiz aqui? Essa força tangencial virou 4,8 alfa A. De onde veio isso? Aqui, ó. Certo? Isso vai ser igual a menos 4,6 alfa A. Pronto. Então, agora, resolvendo isso aqui. Menos 24 mais 4,8 vezes 0,48. 6 alfa A. Passe esse 2,3 para lá, então fica menos 24 é igual a menos 4,6 alfa A, e o 2,3 alfa A que estava aqui passa para lá, subtraindo, menos 2,3 alfa A. Pronto. E aí é só resolver, né? Junta esse com esse, passa dividindo, e aqui está o alfa A. Então fica lá 24 dividido por 4,6, 2,3, soma, divide. Pronto. 3,48 radianos por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a aceleração angular da engrenagem A, que é a resposta da letra A do exercício. Aí. Bom, encontrou a aceleração angular da engrenagem A, volta aqui, engrenagem B agora, né? O alfa D. Isso tudo vai ser escaneado e colocado
O Harrison perguntou, como faz sua força tangencial? A força tangencial está aqui, ó, só substituir o alfa A, que eu já tinha calculado aqui, ó. O alfa A, substitui aqui e calculei. Pronto. Essa é a... Isso era só fazer esse cálculo aí. Beleza, senhoras e senhores? Peraí, cadê a bagaça aqui? Pronto. Tá. Então, este exercício aqui eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Nós estamos aí com 15 para o encerramento do primeiro horário. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses 15 minutos, certo? Para você ler esse enunciado. Enquanto isso, alguns perguntaram. O Ivan perguntou, professor, se tivéssemos uma engrenagem C ao lado da B, poderia colocar uma aceleração tangencial igual às das outras? Sim. Sim. Então, a pergunta do Ivan, né? Voltando aqui, vai. Aqui. Se tivesse uma engrenagem aqui, né? Esse ponto de engrenamento equivale virtualmente a esse aqui, né? Então, essa aceleração aqui seria igual a essa aceleração aqui também, aceleração tangencial, tá? Ok? Aí você fala assim, tá, mas a engrenagem C, você colocaria aqui, ela seria mais rápida, menos rápida, mais lenta, menos lenta do que as outras? Depende do diâmetro, depende da relação de transmissão. Beleza? Então, voltando lá no exercício, aqui, pronto. Aí. Então, um tempinho para vocês tentarem começar a colocação das forças nesse exercício. O que eu expliquei no exercício anterior é que dá para fazer, hein? Beleza? Vai lá. Se tiverem dúvidas, é só falar no chat aí.
Ivan, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Pergunta do Ivan. Professor, só para confirmar, a força tangencial será igual no sistema todo, porque o raio das engrenagens menores é igual. Então, na verdade, que vai agir nesse ponto de engrenamento. Então, você vai ter 4 forças tangenciais. 2 aqui e 2 aqui, certo? E aí, obviamente, a direção tem que ser tangente, né? Então, a direção é essa aqui. Né? A direção. Bom, pessoal, então vamos fazer o intervalo. Retornamos às 20h45 no outro link da outra sala, tá? Então, 20h45 retornamos lá e aí resolvemos este exercício. Bom intervalo aí, até daqui a pouco.